palavra diz, Senhor, que a cada dia nós viveremos o nosso mal, Senhor. Que o dia de amanhã pertence a Ti. Senhor, nós vamos desfrutar, Senhor, deste dia, Senhor, que Tu fizeste para nós, Senhor. Porque amanhã, Senhor, será um novo dia. A Tua palavra também diz, Senhor, que as misericórdias renovam a cada manhã, Senhor. E as Tuas misericórdias já recaíram sobre as nossas vidas neste dia, Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu estás providenciando, Senhor, todas as nossas necessidades para este dia, Senhor. E possamos descansar em Ti, porque é o Teu Espírito, Senhor, que sonda os nossos corações, Pai. E nós somos alegres, Senhor, pela Tua manifestação sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, e vamos descansar em Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina isso, descansar em mim, e assim nós faremos, Pai. Não há problema maior do que o Senhor. Olhamos para o alto e nós vimos que de lá virá o socorro, e assim nós cremos, Pai. Em nome de Jesus é que nós acreditamos, Pai, e rendemos a Ti. Amém, Senhor. A Bíblia é fácil ou difícil? Quem acha que é difícil ler a Bíblia? Quem acha que é fácil ler a Bíblia? O difícil ganhou por omissão, não por comissão. Mas eu vou fazer uma pergunta agora. Você já leu o livro todinho de Jeremias? Quem já leu Jeremias pelo menos uma vez? Todinho. Ótimo, quase todo mundo. Você compreendeu Jeremias? Ou você pulou alguns capítulos? Não vou perguntar. Jeremias é um livro... Bom, eu dizer isso de um livro da Bíblia é chover no molhado. É um livro maravilhoso. Todavia, esse livro foi escrito há 2.600 anos. A maneira de pensar era diferente. Você sai do Brasil, vai para o Japão. A maneira de pensar do japonês sobre as mesmas coisas é diferente da nossa. Nós temos que nos adaptar. Ou você, no mesmo país, você vai de um estado para o outro, é diferente. Então, o pensamento dos hebreus, que é esse período até a volta do exílio, quando eles voltam do exílio, aí surgem os judeus. É o mesmo povo, mas os nomes vão mudando. Hebreus, de Abraão até o exílio. A partir do exílio, judeus. Por que judeus? Porque era a tribo de Judá que sobrou, o resto desapareceu. Então ficou a tribo de Judá, por isso o nome judeu. Decorridos então 2 milênios e meio, a maneira de pensar, as prioridades, o jeito de ver a vida era diferente. Por exemplo, quando nós pegamos uma tradução de Gênesis 1, versículo 1, tradicional, nós lemos assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso em grego seria mais ou menos assim:
no princípio, Deus os céus e a terra criou. Tanto o hebraico quanto o grego, o modo de pensar deles não é na mesma sequência nossa. Vou ilustrar bem simplesmente. Em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. A nossa língua vem depois. E assim muitas mudanças. Nós chamamos departamento de polícia. Eles falam polícia, departamento. Falando de algo do dia a dia. Você imagine isso lá 2,5 milênios antes. Nós, por exemplo, organizamos as coisas em ordem cronológica ou em ordem alfabética. Mas, exceto Lamentações e o Salmo 119, que estão em ordem alfabética, os demais livros da Bíblia, no seu interior, não estão em ordem cronológica. Estão em outra ordem. Faça uma experiência um dia de ler o livro de Números, você vai entender. O livro de Números é uma bagunça. Até você entender que ele tem uma lógica perfeita. Por exemplo, ele vai falar do pecado do sacerdote. Antes ele fala, contar uma história do pecado do sacerdote. Antes ele fala, em 2 capítulos, dos deveres do sacerdote. Então está em ordem. Mas em outro tipo de ordem. Igualmente, nós enfrentamos essa realidade no livro de Jeremias. Quando você lê Jeremias de 1 até o final, você encontra a seguinte situação. No momento, o rei é um. Você lê o capítulo seguinte, é o rei que veio antes. Você lê mais adiante, é o que veio mais antes ainda. Aí você lê um pouquinho, você vê o rei que veio depois. Você lê mais um pouquinho, um muito depois um muito antes. É outra ordem. Que tinha um objetivo, mas que para nós é difícil de compreender, porque não é a nossa lógica. Então, o meu objetivo hoje, já que terminamos de ler o livro de Jeremias, é oferecer a você, em primeiro lugar, esses elementos para a sua leitura, e depois, então, nós vamos meditar sobre esse livro absolutamente contemporâneo. Não precisa ficar anotando, você me pede, eu lhe mando essa sequência. Olha como está aí. O livro de Jeremias, ele tem em mente os seguintes reis. Josias, nessa ordem, que começou a governar no ano 640 a.C. Joaquim, filho de Josias, irmão de Joacás, que começou a governar quando o pai morreu, foi até 598. Zedequias, neto de Josias, irmão de Joaquim ou Jeconias, e o exílio forçado. Aí temos então alguns desses elementos aí, e aí você vê aqui depois também o Joacás ou Salum, que governou 3 meses, Joaquim ou Jeconias, que governou perto de 1 ano, e um governador chamado Gedalias, 586. E em último, nós temos, eu li equivocadamente, nós temos a última parte, que dura os capítulos 43 e 44, meio do livro, e o final é 55, que é o exílio forçado de Jeremias no Egito. Vamos colocar então todos aí, nosso pessoal da técnica é muito bom, desde o 1. Então, Josias, capítulos, olha a ordem dos capítulos. Vamos lembrar que o livro de Jeremias é um livro de sermões de Jeremias. Sermões de Jeremias, com alguns capítulos históricos, narrativos. Então, ao tempo do rei Josias, se refere os capítulos 1
3, 2, 9, 16, 10, 17, 11, 12, 18, 5, 8 e 15. Para nós não funciona. É uma outra ordem completamente diferente que tinha lá o objetivo do autor ou a razão dele. Depois, o livro 2 de Jeremias, assim podemos dizer, é um período curtinho aí, assim que Josias morre, com Joacás, que ficou muito pouco tempo e foi nomeado. Ele não era o mais velho, mas foi ele que nomeado. Só temos 12 versículos aí no capítulo 22. Livro 3 é Jeoaquim. Aí é uma confusão, Jeoaquim, Joaquim, Jeoiaquim. Então, nossa nomenclatura que é da Bíblia NAA é Jeoaquim. Ele governa então de 609 a 598. Os capítulos que se referem a ele são o 7, 26, 19, 46 até o 49, 33, 20, 4, 6, 25, 35, 36, 45, 13 e parte do 22. Terceiro livro, Joaquim ou Jeconias, capítulos 13 parte, 22 parte, 52 parte. Livro 5, Zedequias. Esse era terrível, esse rei Zedequias. Político que só ele. Ele dizia: Jeremias, você é um grande profeta, Jeremias. Mas mandava prender o cara. Capítulos 37, 24, a maior parte praticamente é desse rei Zedequias, que é o rei 586. Que ano é esse? O que acontece nesse ano, 586? O templo é destruído e o povo é levado embora para o cativeiro. Livro 6 já é o Gedalias, é um governador colocado pelo rei Nabucodonosor. Ele fica ali e estão os seus atos narrados nos capítulos 40 a 42 e 51. E, por último, o Jeremias tinha uma profecia: povo, se entregue, deixa Nabucodonosor nos dominar, que ele quiser levar, ele que leve, não vamos resistir. Os reis não concordaram, mas todos tiveram fins trágicos. E uma parte de Judá que ficou, quis fugir para o Egito. Eram duas potências: no norte a potência chamada Babilônia, e no sul a potência chamada Egito. Egito vai nos socorrer, nós viemos de lá, somos amigos, temos parentes lá, vai dar tudo certo. Eles sequestram o Jeremias e levam-no para o Egito. Está nos capítulos 43 e 44. Essa história, como eu disse, o livro alterna poesia, profecia e também história. Qual era a característica do povo de Judá naquele momento e em todos os momentos, na verdade? Idolatria. Inclusive, nosso programa, o povo de Israel adorava no tempo do rei Josias, porque o povo ainda adorava os deuses cananeus. Eu não posso dizer qual é o nome dele, porque é uma pergunta, um desafio bíblico do nosso momento com Cristo. Eu acho bem popular que Judá fazia uma fezinha em Yahvé e outra fezinha em Astarote, a deusa Astarote, a rainha do céu. Alguma novidade? Tema da reencarnação. E disse que 80% dos brasileiros, suponho, não pesquisei isso, mas pelos convívios, creio na ideia da reencarnação. Aí, um irmão nosso, está aqui também nesse culto, perguntou: espera aí, não são 30% de evangélicos que creem na reencarnação? E nós concordamos que sim. Todo mundo crê na reencarnação,
Eu também, sei lá, pelo sim, pelo não, eu também. A ressurreição, reencarnação, por falta de conhecimento bíblico, obviamente. O retrato era a injustiça, muita opressão, como em todas as culturas, e a outra era a recusa a ouvir a verdadeira profecia. Jeremias foi um fracassado dele. Chamavam-no de mentirosos, porque tudo que ele falava os reis não gostavam. O que Jeremias falava? Renda-se diante de Nabucodonosor. Os sacerdotes não gostavam, os pobres não gostavam, os ricos não gostavam. Os outros profetas também não gostavam. Tanta era a dor de Jeremias que ele faz uma oração dizendo: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me mandou dizer a tua palavra. Eu estou hoje no calabouço. Diz o texto bíblico claramente que não tinha água, tinha lama. Ele estava afundado na lama, porque falou aquilo que ele queria falar, porque ele falou aquilo que Deus lhe mandou falar. Imagina viver essa situação. Deus mesmo não sofria nada, o mandante não sofria nada, quem sofria era o pobre do Jeremias, porque o povo não queria ouvi-lo. Qual era o grande problema do povo de Judá? Nós temos um Deus poderoso a abandonar. Está conosco, sempre conosco. Que mensagem maravilhosa! Ao mesmo tempo, em lugar de seguir os mandamentos desse Deus poderoso, o povo seguia outros deuses, com todas as consequências de uma fé que realmente tem valor para a vida. O Deus único, não tem ideias conflitantes, é uma única ideia. Então esse povo desobedecia a Deus, mas se achava merecedor, vamos colocar nos termos modernos, das graças de Deus. E mais ainda, eles tinham a seguinte ideia: o templo do Senhor está aqui em Jerusalém. Deus nunca vai permitir que alguém derrube o nosso templo, porque Deus mora no templo. Jeremias dizia: Deus abandonou vocês, porque Ele fez uma aliança com vocês. Literal. Sim, eu estou com vocês, se vocês forem fiéis a mim. Essa era a antiga aliança, por isso que nós temos o Novo Testamento, que tem outro conceito, graças a Deus. Jeremias diz: só tem uma chance para vocês, arrependam-se. Estamos aqui falando do ano 609, até o ano 586, mas em 722, todo o resto de Israel, as 10 tribos, cuja capital era Samaria, tinha acabado. Mas o povo do sul não aprendeu nada. Por que o reino do norte acabou? Idolatria, opressão, desapareceu. Não tem mais povo de Israel. O que ficou foram os samaritanos, cuja história nós bem conhecemos. Mas o povo não entendeu, não compreendeu, não aplicou aquilo para si. Olha, se o norte desapareceu, temos que colocar nossas barbas de molho. Não, conosco não, porque o templo não está lá, o templo está aqui. E aliás, o norte era muito infiel, tinha até seus deuses lá, que adoravam em Betel, lá em Dan. Nós não, nós estamos em Jerusalém, Deus está aqui conosco. Esse era o problema. Aí Jeremias tinha uma outra mensagem de arrependimento, e eles não queriam ouvir isso. Qualquer semelhança conosco talvez não seja uma mera coincidência. Eles confiavam no templo do Senhor. Vamos ler
Esse capítulo descreve, no ano 609, ao tempo do rei Joaquim, um sermão, assim que morreu Josias, parte do Deus eterno. Fique junto à porta da casa do Senhor, isto é, do templo, e proclame ali esta palavra, aspas, escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. 2 pontos. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em falsas palavras dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Minhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, que não servem para nada. Que isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal, já respondi a pergunta, e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim, nesse templo que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos? Só para continuarem a praticar essas abominações? Será que esse templo que se chama pelo meu nome, lembra lá de Crônicas, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eu acho que fosse abençoada, precisava se arrepender. Não se arrependeu. Se você fizer, você vai se dar mal. E você fazer, e você fizer, não dá para compreender. É difícil compreender. Mas Judá, só Judá, nós não fazemos isso, mas Judá fez isso. De igual modo, Judá seria abençoada se compreendesse que a libertação do cativeiro que Jeremias já prometeu, vocês vão, para ser abençoada, Judá tinha que receber a verdade da promessa. Como isso se aplica a mim e se aplica a nós? Penso que ficou bastante claridade. Por isso dei essa mensagem, esse título, Prosperidade, Prosperidade, Prosperidade. Que diz o seguinte, se você for fiel. Hoje nós vivemos uma realidade muito interessante, que é de uma chamada, digamos assim, cultura evangélica. As pessoas não falam mais reza, falam oração. A palavra bênção está na boca de todo mundo. Há um discurso. Um dia desses mesmo, quando um dos times da cidade, que não veste aquela camisa que estou vendo ali à minha direita, mas veste outra, pode olhar lá, fica em pé para todo mundo ver que camisa é esta, não é? Não é esta a camisa, fiquem tranquilos, não é esta a camisa, é uma outra. Esse time ganhou, arrasador, de 1-0. E aí o jogador que fez o gol, um discurso muito interessante, ele disse assim, não foi o meu gol, o primeiro gol dele como profissional, foi o gol da equipe, bonito. Apenas vocabulário. E alguns, de fato, creem nisso. Não estou julgando aqui o rapaz, como eu disse, eu não conheço. Estou dizendo que é um vocabulário. Não só um vocabulário, há uma frequência a cultos por parte de pessoas que não têm nenhum compromisso efetivo com Jesus. No mesmo dia, postam no Instagram que estava no culto, levantam a mão e cantam. E no mesmo dia está numa boate bebendo até cair. Só estou ilustrando a condição que hoje, e isso em todos os tempos, né,
Hoje, porque o nosso tempo hoje, a vida evangélica, e por evangélica é uma vida de acordo com os evangelhos. Nós, portanto, estamos muito próximos dessa ideia aqui de Judá. O templo está aqui, eu estou indo à igreja. Templo do Senhor, eu estou indo à igreja. Se eu estou indo à igreja, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Não importa o que eu faço segunda a sábado. Esse é o problema de Judá. E eu e você, modo. A teologia da prosperidade faz muito sucesso. Os profetas do tempo de Jeremias comiam do bom e do melhor no palácio. Entravam e saíam a qualquer hora. Tinham uma agenda com o rei. Eram amigos do rei. Mas o Jeremias, só quando comia era pão seco, aquele pão super, hiper sofisticado, gostoso, cheio de açúcares e outros implementos. Era o pão lá da padaria. Está claro isso no texto bíblico. De Deus, irmãos e irmãs, é muito difícil, não faz sucesso. Mas quem promete prosperidade faz sucesso. Nós queremos ser abençoados. Todos queremos ser, já temos sido. Vimos testemunhos aqui hoje a esse respeito e queremos continuar sendo abençoados. Precisamos então, primeiro, só estou retomando o que eu disse sobre Judá, nos arrepender. Se a Bíblia nos diz que, infelizmente, a Bíblia nos diz, você está errado, mas também diz, tem uma solução para você, arrependa-se. Isso é para mim, irmãos. Todos nós, tendo errado, precisamos nos arrepender. Então seremos abençoados. A libertação do cativeiro, no nosso caso, outras libertações, é consequência, é resultado, é fruto da compaixão de Deus, não de nosso mérito. Gente, por mais bonzinhos que nós nos achemos, nenhum de nós acha que merece o que recebe. Recebe porque Deus é bom. Nossos irmãos aqui que passaram por uma hora de aflição, em nenhum momento disseram que Deus livrou do pior o nosso irmão Edmilson porque ele é um cara que vem à igreja, porque é um cara bom. Eles não disseram isso. Se dissessem, estariam entendendo errado a palavra de Deus. Porque a graça de Deus... Mais ainda, nós temos que, isso foi dito aqui ao longo desse culto, receber a promessa de Deus como verdadeira para nós. Eu quero ler para você então aqui alguns versos do capítulo 33. Parece a irmã Silvia na delegacia. Olha aqui. Quando Jeremias ainda estava encarcerado, não é o seu caso encarcerado, mas na delegacia, no pátio da guarda, no distrito, diríamos assim hoje, a palavra do Senhor veio a ele, Jeremias, pela segunda que faz essas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor, isto é, Yahvé, é o meu nome, é o seu nome, perdão. Clame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos.